Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto aqui com vocês, direto do Supremo TV, sempre com muita alegria, muita satisfação, um prazer estar aqui com vocês para a nossa aula de Direito Empresarial. E aqui nesse bloco nós vamos tratar do direito societário. Vamos falar das sociedades, mas em parte introdutória. Nós vamos entender o que é o direito societário, o que é a sociedade e qual que é a relevância dentro do direito societário para o seu estudo. Quais são os principais artigos e o que você deve compreender. Já vou adiantar para vocês. Quem não assistir esse bloco terá muita dificuldade no direito societário, porque essa introdução dará uma bagagem muito importante para o que virá adiante nos tipos de sociedade. Algumas considerações aqui preliminares que eu sempre faço. Se você tiver dúvida sobre algum dos tópicos, sabe que lá na área do aluno, o professor está à disposição em dúvidas para esclarecer, comentar, conversar, enfim, estamos lá à disposição de todos vocês. Uma segunda consideração, direito empresarial, em regra, nas provas, nos concursos, ele é baseado na lei seca, na letra da lei. Por isso, você que está com o seu código, está fazendo as anotações, por favor, é um pedido que o professor faz, anote esses artigos, o número deles, ou marque no seu código, porque ele tem um peso muito grande nas provas. Combinado? Você vai colocar aí, já dando início aqui à nossa aula, o tópico, né, direito societário ou societário, veja só na tela aí, nós temos aqui, só para indicar, você se tiver dúvida pode chamar também lá no Instagram o professor José Humberto, tá bom? Mas você vai colocar aí o tópico como societário, é esse o nosso objeto dessa aula introdutória. Vejam só, pessoal, aqui comigo. O direito societário traz as sociedades e é importante fazer aqui uma introdução. Isso você não precisa copiar ainda, se quiser não tem problema, mas nós não estamos falando aqui nesse momento daquele individual, daquele empresário individual que já estudamos em outras aulas. Aqui nós vamos falar de uma outra pessoa, que é a sociedade, que em regra é uma pessoa jurídica. Ela é uma pessoa e ganha o seu CNPJ, tem sua vida independente, autônoma, é sobre ela que nós vamos trabalhar. Na sociedade nós temos pessoas que fazem parte ali do quadro societário dessa sociedade, são sócios. Você mesmo já deve ter visto aí, ter lidado com isso na sua vida, ou até mesmo faz parte como sócio de alguma sociedade. Tá certo? Mas é sempre bom lembrar que a sociedade tem uma vida própria, uma vida independente. Pois bem, qual é o nosso primeiro tópico aqui dentro desse direito societário? Você vai colocar na sua anotação o primeiro tópico como personalidade jurídica. Isso mesmo, personalidade jurídica. E nós temos um artigo para esse tópico, que é do Código Civil, onde nós estaremos, artigo 985. O que traz esse artigo? Ele diz assim, muita atenção, que olha só, que a sociedade, essa sociedade, ela adquire a personalidade jurídica com a inscrição. O que está dizendo esse artigo? Está falando, olha, você decidiu aí constituir uma sociedade, ter sócios, você constituiu, você vai pegar esse documento, que é um contrato, chamado de contrato social, você vai pegar esse documento e você vai levar esse documento a registro, a inscrição no órgão competente. Por exemplo, na junta comercial. Levou lá, inscreveu, fez o registro, adquiriu personalidade jurídica. Tá, mas, professor, o que é personalidade jurídica? Porque o artigo está dizendo assim, a sociedade adquire a personalidade jurídica com o registro. Tá, mas o que é esse registro, o que é essa personalidade jurídica, afinal de contas? Quando se diz que uma sociedade tem personalidade jurídica, nós temos 3 pilares. O primeiro deles é a autonomia patrimonial. O patrimônio é da sociedade e não dos sócios. Vejam, é outra pessoa. É como se nós tivéssemos aqui a pessoa jurídica e os sócios dentro dela fazendo parte, mas não se esqueça, a pessoa jurídica tem vida própria. O patrimônio é dela, não dos sócios. Então o primeiro pilar é esse,
autonomia patrimonial. O segundo é a titularidade negocial. Quem contrata e é contratado, quem faz negócio, quem abre conta em banco, quem decide, assina e firma obrigações, é a pessoa jurídica. Ela é titular negocial. Primeiro, autonomia patrimonial. Segundo, titularidade negocial. E o terceiro, titularidade processual. É a pessoa jurídica que ocupa o polo ativo ou passivo nos processos, que processa e é processada. Perceberam isso? Que a sociedade adquire essa autonomia, essa vida própria, que é chamada de personalidade jurídica, com a inscrição. Ó, levou a registro, pá, tem vida própria, está inscrita, ela tem personalidade jurídica, ela é uma pessoa jurídica. Veja na tela comigo, nós temos isso muito bem colocado, o artigo 985, que diz que a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio dos seus atos constitutivos. E aqui, o que eu disse para vocês, olha, ela será chamada de sociedade personificada porque ela tem personalidade jurídica, titularidade negocial, processual e a autonomia patrimonial. Nada mais, nada menos, pessoal, que ela terá o quê? Ó, vida própria e independente. Ela é, veja comigo, ela é uma pessoa distinta, tem vida própria. Por que que isso é legal e interessante? Porque isso traz segurança para aqueles que querem empreender no nosso país. Olha, eu quero empreender, volta como eu quero empreender no nosso país, então se eu quero ser um empreendedor, eu, ao invés de fazer sozinho, individual, colocando em risco a minha pessoa, misturando tudo com o negócio, eu vou fazer como sócio, através de uma sociedade. Perfeito? Primeiro artigo de prova, esse que nós já vimos, que é o artigo 985. Vamos colocar isso na prática. Decidimos ser sócios, assinamos o contrato social, ainda não tem personalidade jurídica não, percebeu? Pegamos esse contrato, levamos a inscrição, fez a inscrição, pá, nasceu, adquiriu personalidade jurídica, essa sociedade tem vida própria. Nós vamos agora para um segundo tópico. Esse segundo tópico, você vai colocar o tipo de sociedade. É isso, tipo de sociedade. E nós temos um artigo recorrente em provas aqui, que é o 982 do Código Civil. Ele é recorrente. E por que isso? Veja, ao decidir constituir uma sociedade, vamos considerar que você aí quer constituir uma sociedade para abrir uma padaria, uma lanchonete, um restaurante, uma casa de shows, um consultório, enfim, você vai decidir a atividade. E você sabe que vai assinar um contrato e esse contrato será levado a registro. O que fez o Código Civil? Falou, olha, atenção, a sociedade no Brasil, ela terá dois tipos, não tem saída. Ou ela será uma sociedade empresária, que o objeto é empresarial, o tipo é empresarial, então, sociedade empresária, ou ela será uma sociedade não empresária. E sendo não empresária, ela será chamada de sociedade simples. Resumindo, sociedade no Brasil ou é empresária ou é simples, e a simples, nada mais, nada menos, poderia ter um sinônimo de não empresária. Tá, mas como que eu sei se uma sociedade é empresária ou não empresária? Esse artigo 982 facilitou nosso caminho. Ele diz assim no parágrafo único, independente de qualquer coisa, se for uma sociedade anônima, melhor, uma sociedade por ações, e aí nós temos a anônima, a comandita por ações. Então ele diz, olha, se for uma sociedade por ações, como a anônima, ela sempre será empresária, não tem saída. Agora, se ela for uma sociedade cooperativa, ela sempre será simples. Olha só, se for por ações, sempre empresária. Se for cooperativa, sempre simples. Vamos ver isso no artigo? Olha na tela comigo. Nós temos aí pelo 982, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade
própria de empresário sujeito a registro é, olha que legal, é simples às demais. E no parágrafo único, que foi o que eu acabei de falar para vocês, independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, olha aqui comigo. Nós temos, vejam só, nós temos, aqui comigo, pessoal, vejam só, nós temos, dentro desse cenário, que a sociedade no Brasil ou é empresária ou é simples, mas, se for uma sociedade por ações, sempre será empresária. Se for uma cooperativa, sempre será simples. Tá certo. O que isso quer dizer na prática? Que a sociedade, quando ela é empresária, a inscrição ela deve ser feita na junta comercial, que é o registro público de empresas mercantis. São várias atividades. Exemplo, concessionária de veículo, restaurante, casa de shows, loja de roupa, pneu e etc. O registro é na junta comercial. Ótimo. Agora, se ela for uma sociedade simples, o registro será feito no registro civil das pessoas jurídicas. Percebe, temos dois lugares, dois locais para levar a inscrição, né, documentar essas sociedades. É como se fosse a certidão de nascimento, né, no registro lá civil das pessoas naturais. As pessoas jurídicas também têm isso. Ou ela tem seu registro na junta comercial, se for empresária, ou terá no registro civil de pessoas jurídicas, se for não empresária. Perfeito? Compreenderam isso? Excelente. Agora, muita atenção. Nós temos esses dois formatos, esses dois tipos. E sabemos que sempre a sociedade por ações é empresária e sempre a cooperativa simples. Já sabemos o lugar de inscrição. Tá, mas o que eu posso levar além disso? Quando você olha o objeto, se o objeto da sociedade for empresarial, aí ela terá inscrição já como sociedade empresária. Quem não tem objeto empresarial, ou seja, não empresarial, são aquelas sociedades, daqueles sujeitos, do artigo 966, parágrafo único, que são os profissionais intelectuais, natureza científica, artística ou literária. Isso, médicos, contadores, escritores, artistas, pintores, escultores. Esses sujeitos, eles que são intelectuais, se decidirem ser sócios, a sociedade deles será simples, será não empresária e ela deverá ser inscrita no registro civil das pessoas jurídicas. Perceberam isso? Ótimo. Uma pegadinha aqui. Apesar da cooperativa ser sempre simples, ela, numa exceção, terá sua inscrição feita na junta comercial. Isso é por questão procedimental, né, pelos atos, complexidades, ela é feita lá na junta comercial. Perfeito? Ok, agora olha só. O que nós vimos até agora? Nós vimos que a sociedade é outra pessoa, que ela tem sócios, compõe o quadro societário, e que para essa sociedade ter, ponto 1, personalidade jurídica, ter essa vida autônoma e própria, ela precisa fazer a inscrição, correto? E para fazer essa inscrição, ela, ao fazer, adquire a personalidade jurídica, que significa autonomia patrimonial, patrimônio próprio, titularidade negocial, ela que faz negócio, titularidade processual, ela que ocupa o polo ativo e passivo nos processos, ou seja, tem vida própria, independente, etc. Tá, se ela for empresária, o registro é na junta comercial. Se ela for simples, o registro é no registro civil de pessoas jurídicas. Se for por ações, sempre empresária. Se for cooperativa, sempre simples. Perfeito. Dois artigos de prova, que é o 985 e o 982 do Código Civil. Perfeito. Observação. A sociedade de advogados, ela não é empresária, mesmo porque o código o estatuto da advocacia veda atividade mercantil para advocacia. Perfeito. E a inscrição da sociedade de advogados será na própria OAB da sede.
ela terá essa inscrição, esse registro dos advogados. Perfeito, tudo certo? Ótimo. Fez a inscrição. Ao fazer a inscrição, nós temos aqui uma pessoa jurídica, uma pessoa independente. Pessoa jurídica, olha que maravilha. E aí vem o Código Civil, no nosso terceiro ponto aqui da aula, e nos mostra quem são as pessoas jurídicas. Veja na tela comigo. Terceiro ponto, as pessoas jurídicas de direito privado. E olha quem está aqui, ó, as sociedades. Olha elas aí como pessoas jurídicas de direito privado. Volta comigo. Por que eu trouxe esse artigo? Porque ele mostra aqui pra gente, olha, são pessoas jurídicas no Brasil, as sociedades, que é o que nós estamos falando. Uma dica de prova. Aproveitem e anotem esse artigo para saber quais são as demais pessoas jurídicas. Associações, fundações, organizações religiosas, partidos políticos. Essas são as outras pessoas jurídicas. E, com um detalhe importante, veja na tela, é bom lembrar que a EIRELI, desse inciso 6º aqui, já não existe mais no nosso país. Então, você pode retirar, você vai observar pelo artigo 44, que ela não é mais uma pessoa jurídica. Ok? Tudo certo? Veja aqui comigo. Nós já falamos de 3 pontos aqui nessa nossa aula e já compreendemos bem esses detalhes. O ponto 4, e ele é super rápido. Sociedade nacional, sociedade estrangeira, né? Sociedade brasileira. Como é que eu digo? Olha, a sociedade é brasileira, ela é uma sociedade do Brasil ou estrangeira. Nós vamos separar aí 2 artigos. Um é o 1126 e o outro é o artigo 1134. Esses 2 artigos, o primeiro deles, o 1126, diz assim: para que possamos afirmar que uma sociedade é brasileira, são 2 requisitos cumulativos, obrigatórios. Sede Lei Brasil. Como assim, professor? Sede Lei Brasil, sede Lei Brasil. A sede dela tem que ser aqui no Brasil e lei ser constituída pela lei brasileira. O Supremo, por exemplo. Supremo é uma sociedade, pessoa jurídica, sede no Brasil, constituída pela lei brasileira. O Supremo, ela é uma sociedade nacional, pronto. E temos diversas, aí, milhares aí no nosso país. E um detalhe, a sociedade estrangeira, quando ela é estrangeira, para ela funcionar aqui no Brasil, ela precisa de autorização do Poder Executivo. É o artigo 1134. Precisa da autorização, você pode funcionar no Brasil. Talvez isso seja um empecilho, um obstáculo muito burocrático. O que fez a legislação? Falou, sociedade estrangeira, você pode atuar aqui no Brasil através de ação, ou melhor, ações. Você pode ser acionista de uma sociedade brasileira. Exemplo, eu sou uma sociedade italiana no segmento de tecnologia. Eu quero funcionar no Brasil. Eu preciso de autorização do Poder Executivo. Calma, já tem uma no Brasil, sociedade brasileira, vou comprar essa sociedade. Então ele entra como acionista, ele não precisou da autorização do Poder Executivo. Veja na tela os 2 artigos. Artigos de prova, 1120... Opa, vamos corrigir isso aqui, peraí. Vamos corrigir isso aqui. Artigo 1126, nós temos que a sociedade é nacional, aquela organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Pronto. E o artigo 1134, que traz que a sociedade estrangeira, qualquer que seja seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Beleza, ótimo aqui. Já pegamos esse nosso 4º ponto aqui comigo, sociedade nacional e estrangeira. Uma dica, eu sugiro que todos esses artigos que eu passo aqui para vocês peguem 3 artigos para trás, 3 pela frente, ou leiam todo esse capítulozinho, porque, afinal de contas, na prova a gente não sabe o que está na cabeça do examinador, né, de pegar um artigo que está ali próximo, que pode gerar realmente uma confusão aí na cabeça de vocês. Perfeito, já vimos 4 pontos. Esse que eu vou tratar agora, ele é um ponto recorrente em provas e nos editais. Está muito em evidência, acontece demais. É o nosso 5º ponto dessa aula
Joga na tela, vejam só comigo, nós vamos falar das operações societárias. Esse é o nosso quinto ponto aqui desta aula, operações societárias. Agora venham comigo, eu vou explicar aqui de forma bem objetiva, tá certo? Bem objetiva, para que vocês tenham facilidade nisso. Você vai separar em duas legislações. No Código Civil, você vai marcar do artigo 1113 até o 1120. Já está ótimo, ok? Na Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404 de 76, vocês vão marcar o artigo 227, 228 e 229, ok? Por quê? Nós estamos falando da mesma coisa, do mesmo caso, do mesmo sentido. Ok, tá bom, professor. O que são operações societárias? Essas sociedades, uma vez constituídas, são pessoas jurídicas, né, independentes, elas realizam operações entre si, isso mesmo. Elas realizam operações entre elas. Olha que interessante isso. Uma quer comprar a outra, uma quer participar da outra. Ah, estou grande demais, quero diminuir o meu tamanho. São as operações societárias. Quais nós vamos falar aqui? Nós vamos falar da fusão, incorporação e cisão. São as três mais objeto de prova. E são simples, olha só. A fusão, ela é aquela operação que duas ou mais sociedades se fundem. Isso mesmo, elas se fundem e dão origem a uma nova sociedade. Claro, muito maior, né? Isso aconteceu com o Itaú e o Unibanco, a Azul e a Trip, elas se fundiram. O que acontece na fusão? As sociedades que se fundem são extintas, elas acabam, e geram uma sociedade nova, bem maior. Veja na tela, temos aqui o artigo do Código Civil, 1119, que a fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar sociedade nova, que elas sucederá nos direitos e obrigações. Beleza aqui? Tranquilo na fusão. A segunda operação é a incorporação. Olha que legal. A incorporação, ela já é diferente. Duas sociedades, uma incorporadora, a outra incorporada. A incorporadora incorpora, engole a incorporada. A incorporada deixa de existir, foi engolida. A incorporadora ficou maior. Percebeu a diferença da fusão? Porque na fusão ambas são extintas. Na incorporação só haverá extinção da que foi incorporada, engolida. E aí a incorporadora assume todas as obrigações. Veja na tela comigo. Nós temos na incorporação do 1116, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la na forma estabelecida para os respectivos tipos. Tá legal isso aqui? Simples, né? Vejam aqui comigo. Nós temos essas duas. Uma terceira é a cisão, que eu acabei de mencionar. Cisão é divisão. A sociedade está muito grande, ela quer se dividir ou quer vender um pedaço dela. O que fez a legislação? Falou, olha, você pode, sociedade, dividir, fazer a cisão total ou parcial. Vamos pegar a parcial. Está aqui a sociedade, imagina um bolo. Ela tira uma fatia, esse pedaço vai para outras sociedades ou gera outra sociedade. Então ela está menor agora, o bolo está menor, ela continua existindo, menor. E o pedaço vai para outras sociedades. Já na cisão total, imagina o bolo e todo mundo comeu o bolo. Acabou o bolo, acabou a sociedade e os pedaços dela deram origem a outras sociedades ou eles foram para sociedades já existentes. Isso está tudo previsto nessa legislação que eu passei para vocês e tem sido muito cobrado em prova. Por isso que é importante você ler os artigos, sintonizando esses artigos com as questões de prova, vocês vão observar isso. Para finalizar, nós temos uma operação, que não é uma operação propriamente dita, chamada de transformação. É transformar, isso mesmo. Então vejam só, a sociedade ela é uma limitada, por exemplo, se transforma em anônima. Se transforma em nome coletivo, ou a sociedade anônima quer se transformar numa limitada. Essa transformação ela é muito comum, né, dependendo do objetivo da sociedade. Fato é que não gera prejuízo para credores, essa transformação, não gera qualquer prejuízo, e é muito comum no nosso ordenamento jurídico. O que eu quero que vocês levem para
a sua prova, de acordo com o Código Civil, nós temos que essas operações exigem no mínimo 3/4 para que aconteça. 3/4 precisam concordar com ela. E, se for a transformação, unanimidade. Já pela lei de sociedade anônima, é a maioria, né? Tem um quórum aí diferenciado. Perfeito? Ótimo. Para a gente finalizar, nosso último tópico, veja na tela comigo, nós vamos falar sobre isso aqui. Desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, aqui um dos tópicos mais cobrados em prova, aqui comigo, já vou adiantar para vocês, 2 artigos que você vai carregar para a sua prova. Do Código Civil, o 49A e o 50, são esses 2. Ok? 49A e o 50. E aqui, esse tema é tão recorrente, cai em empresarial, cai em civil, cai em processo, cai em tudo. E eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem simples. Bem, eu acabei de falar durante todo aqui o nosso bloco que a pessoa jurídica, ao fazer a inscrição, ela tem vida própria, não é isso? Autonomia, vida própria e independente. Não é isso que eu disse aqui para vocês? Ela tem a vida delas. O que significa isso? Que a responsabilidade é da pessoa jurídica. É ela, pessoa jurídica, que será acionada. E aí vem a pergunta, pode atingir o sócio? Em regra, não. Por isso que empreender no Brasil através de sociedade é melhor, tem mais segurança, porque o sócio tem uma certa blindagem aí. Legal? Tudo certo? Maravilha. Agora vejam só. Existem as exceções da pessoa jurídica, obrigação dela respingar lá no sócio, por algum motivo. Por isso veio o Código Civil, no artigo 49A, e falou, olha, não confunda a pessoa jurídica com seus sócios, fundadores, instituidores, administradores, cada um no seu quadrado. Nós temos um muro aí que divide essa responsabilidade. Maravilha, ufa, tá ótimo. Sou sócio, tenho segurança. Mas aí vem o artigo seguinte, que é o 50, e fala o seguinte, vamos colocar aqui uma exceção, que se porventura for utilizada essa pessoa jurídica de forma abusiva, e o que é abusiva? Com confusão patrimonial, com desvio de finalidade, isso está no artigo. Se os sócios usarem essa pessoa jurídica de forma abusiva, o credor, o prejudicado, poderá requerer ao juízo a desconsideração dessa personalidade jurídica para que seja estendida essa responsabilidade, que é da pessoa jurídica, para o sócio, para o administrador que se beneficiou com esse abuso. Olha que legal, beneficiou com isso. Sugestão, você leia o artigo 50 na íntegra, porque ele explica o que é confusão patrimonial, o que é desvio de finalidade. Ele deixa claro para a gente, deixa claro para todos nós, que grupo econômico, meramente essa existência, não é caso de desconsideração. Mudou o objeto social, só isso também não é caso de desconsideração. E bom saber que o Brasil segue a regra da teoria maior da desconsideração, que além do prejuízo dos credores, precisa comprovar o abuso dessa personalidade. Resumindo, para desconsiderar tem que ter, além do prejuízo, a prova do abuso. Fato é que existe a teoria menor aqui no Brasil, que basta o prejuízo para desconsiderar. São exceções, como no Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, parágrafo 5º. Ou seja, é uma exceção. A regra é prejuízo mais a prova do abuso. Para finalizar, você que está aí com o Código de Processo Civil, anote os artigos 133 ao 137, principalmente, porque eles falam do procedimento, do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como que ele é feito. Resumindo, cabe desconsideração direta, cabe inversa também, cabe a qualquer momento, qualquer fase do processo de conhecimento, de execução, de cumprimento de sentença, até mesmo na petição inicial. Cabe em todos esses momentos e todas essas fases. Por isso, peço muito cuidado de vocês nesses artigos, façam a leitura e aqui encerramos esse nosso bloco introdutório do direito societário. Percebam que tem muito artigo para ler, para estudar. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos.